Joia. Boa tarde a todos. Estamos hoje dando sequência. Vamos falar um pouquinho mais de esquema aéreo hoje, né, Rafael? Vamos falar, dando tipo uma sequência, digamos assim, Joia. partindo não propriamente do esquema, vou tomar como ponto de início e vou para frente. Tá com você. Perfeito. Bom, minha gente, boa tarde mais uma vez. E encantado de estar aqui de novo. Estou com um material que, bom, para mim é de alguma forma uma das coisas mais interessantes na minha pesquisa, na minha formação, na minha experiência psicanalista hoje em dia e assim tem sido as coisas mais, insisto, assim, que me chama mais atenção de todo esse campo. E, e partindo, como mencionava, do esquema Hélio, a gente vai tocar uns temas assim para poder entrar em algum ponto ao menos. Seria tipo uma volta de um passo para frente, dois passos para trás em algum ponto. Hoje é a tentativa do passo para frente, para poder chegar a falar de superfícies, especificamente topológicas, considerando que já começamos a falar dela, já estamos em movimento, já isso tem sido mencionado em vários aspectos. E Glauco inaugurou, digamos, essa parte do que seria para nós a nossa era dos pressentimentos, como Lacan chama, essa inauguração da topologia das superfícies, precisamente com o touro, e algumas implicações várias sobre o touro. E uma das posições a colocar em jogo, em movimento, é que o touro, como a gente o entende, como o Glauco trouxe, é uma das formas de pensar em 3D. Um dos elementos do esquema ele é movimento, por exemplo. E é uma das formas de sair do 2D do esquema do grafo do desejo, e é uma das formas de sair do 2D também do uso da teoria de conjunto, especificamente da forma imaginária dos diagramas de Venn, né? Então, as articulações dos diagramas de Venn. Que a gente trabalhou a dois, a gente sabe que, por teoria de conjunto, diagramas de Venn, a gente pode usar um certo número amplo de representações de círculos, e que se a gente força um pouquinho a barra, digo força a barra no sentido imaginativo, sem tomar as regras de transposição adequadas em termos metodológicos, que não é o caso, ao menos do dia de hoje, tudo que a gente faz com o diagrama de Venn pode ser até levado a ser considerado na topologia dos nós, que será, de facto, um dos modos, se a gente for ver, forçando a barra, insisto, não é nem tão forçação de barra, mas estou dizendo, não tô apelando às regras de transposição. A tentativa lacaniana do final de sua obra é isso. O no, o encadeamento borromiano, o encadeamento browniano, passa de ser de três redondezas, um quarto como uma figura de concerto com relação ao personagem James Joyce, mas temos seis, sete, e ao menos no trabalho do Lacan, até sete redondezas, sete anéis de barbantes, sete touros, se a gente quiser pensar, então. Então, se pensamos então que é um dos modos, o touro e tal, então vamos primeiro definir o que que é um esquema, como que a gente veria um esquema. Então, é interessante, ao menos para mim foi interessante. Eu fiz este exercício alguma vez e vou querer mostrar para vocês já uma primeira coisa. Vocês vão para Google, simplesmente, assim. Vocês me avisam se quando estiverem vendo a tela, por Já favor. formou, só não. Aí, já, Google. Já? Beleza. Então, só isso. Assim, vocês vêm colocando esquemas de topologia e tem isso. Tem este, por exemplo, tem este aqui. Então, a gente vai ver que, e curiosamente, eles estão associados, se vocês veem, à informática. Informática, obviamente, não é por acaso, vamos lembrar que quando Lacan trabalha, ao menos os elementos do esquema L, que depois cria a rede um 2 3 e depois o parêntese dos parênteses para colocar os dois esquemas em interação, em relação, se você quer.
era do lado da época da invenção da cibernética, posterior a Alan Turing, a introdução da lógica booleana, modos, então, de articulação entre elementos. Então, um esquema, por exemplo, ou um diagrama em rede, então, vai ser precisamente uma representação em 2D, primeiro que tudo, e aqui vamos guardar esse elemento em 2D, é importante que seja em 2D, de uma associação de pontos. E essa associação de pontos, ele guarda, digamos assim, critérios de interação. Então, quando é um em cima para baixo, quando é simplesmente de ponto a ponto, quando são em círculos ou em anéis, quando são de tipo estrela, e assim sucessivamente. Híbridos, que seriam então a sucessão. Então, partindo disso, é até uma coisa aparentemente simplória. E, insisto, é só fazer a pesquisa. Olhem que eu deixei aqui escrito, esquemas de topologia, a palavra esquema como tal, esquema em espanhol, né? Eu coloquei aí com que acho que é igual em português, se não me engano, Uhum. e já manda essa primeira representação assim. Então, vocês veem planos, pontos aparentemente soltos, e esses pontos aparentemente soltos, o que vão representar? Então, seria já uma variedade, palavra topológica, que vamos então, começar a colocar em jogo, que eles devem guardar, sim ou sim, critérios e regras de interação. Então, pode ser que seja um ponto aberto, um ponto fechado. Digo um ponto aberto, pode ser de um lugar onde inicia, onde acaba a interação, e assim sucessivamente. A questão crucial é que representacional, ponto número um, tem que colocar a direção hacia onde se orienta. É bem importante, então, a gente vai colocar então que é vetorial também. E nesses critérios de interação a gente acaba dizendo, olha, a gente está usando essa representação porque com palavras, evidentemente, não nos serve. Então, o esquema é um dos modos de notação. Eu não sei, e eu nunca vou afirmar ser dos mais simples, porque realmente há esquemas mentais, há mapas mentais que são de um grau de complexidade brutal. Então, mas, então, ao menos, estou dizendo, é plano, então 2D, bem importante considerar que seja 2D. Então, altura, largura é interação, certo? Isso aí está do lado eh, se vocês já vão vendo, da geometria. Especificamente, o que em algum momento já havíamos falado dos pares ordenados, se você quer, ou tudo que é trigonometria hoje, ou geometria analítica. A articulação de geometria é álgebra, tá? Pode ser colocado, então, em um plano. Se eu pulo dos esquemas, então vamos para um assunto que, aproveitando o livro do Elderstein, ele mais ou menos organiza isso para a gente já. Então, temos modelos, esquemas e tal. Então, olha aqui, e grafos. Então, temos aqui os grafos. Mesma coisa, topologia, grafos, e a pesquisa que fiz assim, simplória, aparentemente. Então, já para isto, eu acho que é um pouco mais familiar para todos nós. Eles guardam certos critérios de organização, de ordenação, como se diz. Se vocês veem, também estão definidos em termos de orientação, também tem suas setas, e tem um elemento diferente desta vez, que então são os valores atribuíveis a isto. Mas como dizia para vocês, se a gente descuidar, a gente acaba afirmando que um grafo e um esquema pode ser uma coisa simplória. E eu queria dizer para vocês, olhem, o tanto de termos que a gente pode colocar em interação. Se a gente só colocar este grafo de A e B, que em algum momento eu vou mostrar um pouco mais. A diferença crucial aqui é que estes grafos, ou esta representação plana como tal, a gente tem uma história com eles, que tem sido mencionada várias vezes, que é aquele das pontes de Königsberg, com os quais Gauss, agora estou achando que é Gauss, se não é Gauss, é Euler, precisa então resolver um problema de se se pode andar pelas pontes de Königsberg, se isso pode ser representado, quero dizer, e quando a gente for andar por eles, a gente pode andar, ir e voltar, sim, digamos, passar duas vezes por essas pontes e fazer os percursos completos de ditos com estas pontes, assim.
a gente acaba obtendo este grafo aqui. Não sei, estão vendo, né? Estão acompanhando o que estou querendo mostrar, certo? Não estou vendo vocês, por isso estou Uhum. perguntando. Não, tranquilo. Sim? Bom. Então, dos pontos desse ponto como tal, acaba produzindo este grafo aqui, aqui acho que fica melhor colocado, e a resposta então é não, não se pode andar, não se pode andar esses pontos, precisam, digamos, percorrer-se um tras outro. Eh, Teria que ir e voltar, então teria que repetir-se um dos trajetos, assim sucessivamente. Então, o grande segredo, o mistério disto, digamos, não foi eficiente para o que se queria, digamos, resolver esse problema aí. Teve que ir e voltar-se várias vezes, então, fazer o quê? Por que que eu estou dizendo isso? Na hora de você escrever esse grafo pode se fazer, existem grafos, perdão, que podem fazer-se a mão levantada e outros que não. Ou seja, um traço só. Esses de um traço só estariam representando os que nós podemos fazer sem repetir pontos. Para algumas pessoas isso não tem relevância alguma na vida prática, para campos do saber, tanto matemáticos como topológicos e alguns da física e tal, tem total relevância porque para algumas coisas, por exemplo, para a teoria de redes, quando a energia, o material, o insumo, a matéria-prima passa várias vezes pela sua fonte, pode sobreaquecer, pode estragar o material, bom, assim sucessivamente. Então, saber que pode haver um passo de informação de um lugar para outro sem que sua fonte, meio, canal e assim sucessivamente não se sobreaqueça é importante para alguns campos, insisto. Para nós, parece que, ao menos esse ponto, meio que ignorado. E, bom, se a gente vai revisar o que Glauco nos trouxe, é interessante não ignorá-lo mais, porque pode ser que alguns pontos se sobreaqueçam radicalmente, constantemente. Se a gente, bom, não chega. Bom, então, se vocês verem, não é só notação, não é só formalização, não é só teorização desta questão. E em algum ponto que, quando eu pensava trazer estas coisas para vocês, eu falava então que deveria passar então por além dos espaços e o tempo. Então é pensar uma coisa das diferentes geometrias, então que Lacan trabalha umas, digamos assim, e o uso das redes, dos grafos e tal, corresponde a essa escolha teórica. Essa escolha teórica não é aleatória, não é simplesmente formalização, insisto, como estava dizendo, é precisamente poder dizer, olha, por aqui passa, por aqui não passa. Se vocês forem ver, por aqui não passa, é elétrons na válvula de Triot está colocada de tal forma, a barra do imaginário, então algo consegue passar, algo não consegue passar, e assim sucessivamente se afeta. Isto aqui é um elemento interessante para considerar, porque, como dizíamos, isso tem implicações práticas empíricas, implicações concretas. Glauco nos mostrou isso divinamente também com o aparelho que nos trouxe para essa representação da estrutura do esquema L. Eh, Então, a gente estaria assumindo que isso é o funcionamento, então, do aparelho psíquico, da entidade psíquica. Então, aí entramos com o quê? Será que sim? Será que não? Então, novamente, só o facto de poder a gente fazer a pergunta entre a prática e o empírico dá uma posição teórica concreta. E a posição teórica tem a ver com isso que estamos falando, e é uma das escolhas de Lacan em que ele flerta entre o intuicionismo e o formalismo matemático. Entre uma matemática que pode ser levada para a realidade prática, como a teoria nodal, e como outra matemática que não deveria, mas algumas pessoas o levam para uma questão prática, como são algumas topologias de superfície. Porque, assim, com todo respeito, além de uma questão estética muito foda e muito bonita, para que serve uma banda de Moebius no dia a dia? Então, para fazer um túnel, a gente pode fazer um túnel sem uma banda de Moebius perfeitamente, viu? Então, temos localizações que são geniais, mas quando a gente já consegue materializá-lo, que é um pouco
o que alguma das colegas alguma vez trouxe aqui, dizia, quando eu tenho isto de modo empírico, eu consigo imaginarizar de outra forma. Essa é uma posição sobre isto, quero dizer. Então, por que não pensar então que cada vez que estamos mexendo com estes exercícios, estamos fazendo, como tal, experimentos mentais. E que por que não pensar que o experimento mental nos permite, sim ou sim, localizar elementos, um, de estrutura, dois, do seu funcionamento, três, como eles estão conectados, e quatro, que aqui é onde vem um dos assuntos do real do nosso trabalho, e quando eu intervenho sobre a estrutura, o que que vai acontecer? Mande, Glauco. Opa, eu vi que você ia tomar um gole de café, falei, vamos botar uma questão aqui rápido. Na realidade, um comentário, isso, né, que o Rafael tá falando, né, e na hora que ele mostrou aquelas figuras, né, que vem na pesquisa do Google, né, como representações topológicas, né, ele até falou que na informática é muito comum, e é mesmo, né, topologia em anel, topologia top-down, topologia bottom-up. Quem tá aí, né, quem já mexeu com isso aí sabe que isso aí é o feijão com arroz lá. E, e teve uma das figuras que foi muito chamativa, né, em que tinham várias bolas, né, vários círculos conectados, né, de uma forma muito complexa, e alguns maiores que outros, outros menores, dizendo do valor, né, desse ponto, desse nó nesse esquema, e que me faz pensar daí também em maneiras de representar isso que tem valor no na nossa abordagem aqui, né, do dia a dia do consultório. Aquilo que vale, aquilo que é verdade e que em torno do que, né, a pessoa funciona. Vocês vejam só, né, o esvaziamento, né, do valor. E atenção, quando a gente fala valor, eu vou voltar lá no que eu tinha falado, né, de uma interpretação vetorial, né, de um sintagma, ou que a gente, né, porque não é um signo, né? O signo é lá para o seu signo, né? O invertido do Lacan, ele nunca diz direito, vamos chamar de representação, então. Mas o valor dessa representação, o módulo desse vetor, é dado pelo seu significado, significante sobre significado. Por que estou falando isso? É, o significado, vamos lembrar, letra minúscula, imaginário. Na hora em que eu esvazio, diminuo o tamanho, né, desse significado, aí eu consigo reconectar esse significante a alguma outra coisa, porque enquanto ele está inchado, entre aspas, desse significado, por isso que eu pensei naquela bolona lá, né, no esquema, né, que apareceu ali fortuitamente, né, que o Rafael mostrou, isso aí me faz, e me remete, só concluindo aqui, para a gente pensar junto, tá? Porque na semana passada, o que eu fiz lá? Não sei, né? A, a, a utilização, né, da válvula trioda, exatamente como o Lacan falou que era, ó, é assim que eu penso, né? O esquema L eu penso como uma válvula, em que os elétrons passam ou não passam, dependendo de uma barra, né? A barra do imaginário. Atenção, minha gente, essa barra do imaginário, não esqueçam, é a mesma barra que está entre significante e significado. Não estão mudando de linguagem. Então, vocês vejam que é a hora que falha essa barra, e daí fica para mim difícil isso que eu coloco, por isso que eu chamo de oficina. Agora há pouco uma colega falou, a aula de hoje vai ser gravada. Eu falei, pelo amor de Deus, não tomemos como aula, nós estamos aqui, sabe? Eu e o Rafael, a gente vinha pensando, mas falei, cara, nós temos que compartilhar não o que a gente sabe, mas o que a gente não sabe. A gente não tem certeza das coisas. Pelo amor de Deus, não é aula. Tudo que está sendo colocado aqui é para discutir, inclusive, contribuam, por favor. Então, vejam, mas na hora em que eu falho, em que eu vejo falhar
a barra do imaginário, em que eu vejo falhar o que está entre o significante e o significado, aí eu tenho um momento de afeto, eu tenho um momento de confusão, eu tenho um momento de uma. Que né, se eu for pensar na psicose, é um momento de angústia. E outra, né, eu tenho o mesmo significante apontando para vários significados, pensando aqui, né, no esquema Eris, me perdoem aqui a pobreza da minha representação, mas né, aqui, ó, região do simbólico, aqui em cima, região do imaginário, no esquema Eris. O significante está aqui, o significado está aqui. Significante, significado. É essa postura, significante, significado, que vai me deixando firme a barra do imaginário. Na hora em que eu tenho um significado sem significante aqui, ou o mesmo significante apontando para vários significados, dependendo do significado e que está associado ao moá, eu enfraqueço essa barra. Dependendo do significado que está associado ao objeto que eu coloco aqui, eu enfraqueço essa barra. É esse exercício dinâmico que a gente começa a pensar no dia a dia da clínica. Quer dizer, é esse jogo de significante com significado, e que daí lá no gráfico do desejo ele vai, né, tentar explicitar com mais clareza, talvez, não sei, mas é um desafio. Mas são essas tensões e essas relações que estão colocadas aí, né? E eu insisto, e as coisas estão se mexendo, e essas relações não são imutáveis. São nessas relações que a gente mexe, né, nas suas intensidades, porque nada é digital. Não, acabou. Começou. Não existia, agora existe. Não, não, não. Elas são analogicamente trabalhadas e você vai ver, a pessoa diz, olha, não está mais tão intenso. Não está mais tão. Não é que ele sumiu. Não, mas perdeu o valor. Aquele valor absoluto que tinha não tem mais. Eu reconheço, ele existe, mas aquilo não me põe de joelhos, não me escraviza, eu não funciono mais para isso. Agora eu tenho uma mediação significante, eu falo sobre isso e eu mexi na rede de alguma forma. Talvez não nas relações, mas na intensidade, na relevância dos valores da rede. São coisas como essa que eu pensei, Rafael, fui longe. Então, eu acho excelente, legal que você colocou isso nesse sentido, porque e é um ponto que eu insisto e nos lembro cada que possa me lembrar sobre isso. Que legal que a gente tem com um autor como este, alguém que nos disse, oh, considere isto, veja-lo. Infelizmente, neste caso, não seja só imagine-lo, não seja somente pense-lo, senão precisamente como dizia, um elemento também de trabalho para a gente estudar, para a gente precisamente fazer um exercício de intuição também. A intuição, no sentido einsteiniano da coisa, é uma eficiência radical na imaginação. Mas essa eficiência radical na imaginação não vem dado por instinto. É precisamente o exercício de poder produzi-la. E como? Pensando nisto, fazendo uso disto, fazendo esta série de movimentos disto. Imaginar não é só, como eu estava dizendo, é fazer uso do devaneio. De fato, se a gente coloca em termos de eficiência, podemos dizer, o tipo de imaginação que se produz no sintoma é radicalmente eficiente na sua função, que é qual? Produzir sofrimento. É interessante, então, que as pessoas que nos consultam e que sofrem não seriam, então, capazes de, entre aspas, livremente imaginar sem produzir-se este sofrimento, porque tem, por exemplo, um pensamento intrusivo, ou a imaginação vai longe, ou que quando começam a revisar tais e quais imagens na superfície da tela da imaginação, na visão que tem, começam, então, a angustiar-se, e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala deste tipo de elementos, responde, como dizia, uma posição teórica, que é fazer cognoscível essa série, digamos assim, de eventos, acontecimentos e, por que não dizer, de quando em quando, fenômenos que acontecem. Fazer cognoscível é dar forma. Fazer cognoscível é dar palavra. Fazer cognoscível é tentar, na medida do possível, mostrar, demonstrar, representar, colocar, digamos,
E nesse campo de trabalho que a gente tem, eh, diferentes elementos e poder indicar, olha, este é o objeto do nosso trabalho. E dizer esse é o objeto do nosso trabalho já não é uma questão tão delirante quando vocês pegam no Crosscap, com o marco de referência que indica o Crosscap é uma representação do fantasma. É um dos modos, é o objeto topológico que nos vai permitir, segundo a topologia psicanalítica que é a nossa, trabalhar superfície de corte, onde a gente faz a extração de um disco relativo a um objeto A e a uma banda de moedas na sua borda relativa à cadeia significante e a nossa linha mediana relativo ao sujeito. Então, já não estamos simplesmente imaginando coisas, sino que bom, temos representações de um certo tipo de objeto, agora não o objeto kleiniano, senão também objetos matemáticos, também abstrações que nos permitem, então, como dizia, fazer cognoscível isto. Isto é uma das coisas na qual Lacan entra e fala de fazer um aporte. Christian Dunker fala um ajuste de contas, eu achei super simpática essa expressão, embora Lacan é um pouco mais tácito e vai dizer superar a estética transcendental kantiana. A estética transcendental kantiana, vamos lembrar então, corresponde àquela posição na crítica da razão pura. Eu não vou entrar com muito detalhe a isso, mas é precisamente para fazer cognoscíveis os objetos do conhecimento. Então, se guardam as posições que se afirmam, se guardam as posições que se negam. A psicanálise faz isso. E é super interessante poder revisar como, tanto em Kant, na estética transcendental kantiana, como na produção do espaço material físico em Newton, na psicanálise faz um aporte que é de facto prévio a, a poder ver o espaço e o tempo, que é qual? Os juízos afirmativos e os juízos negativos. Essa é uma coisa, quando eu coloco isso desta forma, as pessoas já me dizem, tipo, você está tirando isso de sua forçação de barra em Lacan. Gente, o artigo se chama Avernaime. O artigo se chama A Negação. Aquele artigo onde o paciente Freud disse, ah, tá sonhando, mas obviamente não é minha mãe. E Freud diz, é sua mãe, sim. Aí tem uma questão tão interessante, não sei se para vocês essa questão é levantada de alguma forma nesse sentido. A imagem, prévio a qualquer identificação na formação do eu, seja pela superfície do corpo, segundo o modelo freudiano, ou pela asserção alienante, da alienação imaginária, a imagem do outro, qualquer das duas. Estas duas dependem, então, de um circuito visual. Freud já nos dá as indicações, então, da inserção da linguagem. Como é que se forma a partícula elementar que permite dizer sim, essa é minha imagem ou não, essa não é minha imagem? Essa questão, assim, eu não sei se para vocês isso é relevante. Em algum ponto conversava isso com Glauco e dizia, Glauco, que é para mim tão importante poder produzir a realidade, digamos assim. Como se a psicanálise, nesse sentido, não tivesse que aportar. E minha insistência é, nós temos sim. E é até curioso que o filósofo mais grande do século anterior, Martin Heidegger, bom, para algumas pessoas o maior, o mais grande da época, é precisamente quando revisa isso sobre Freud, ele vai dizer, poxa, Freud se adiantou mesmo. Com algumas críticas sobre algum biologicismo e questões assim, mas prévio a Heidegger, a palavra em Heidegger são os juízos apofânticos e os juízos pré-apofânticos. Para Heidegger, Heidegger começou com os apofânticos. Ou seja, no momento em que eu posso dizer sim sobre eu e sobre o outro, ou não sobre eu e sobre o outro. Então, por que não pensar que a psicanálise consegue, então, fazer esta questão, fazer este aporte ao campo do saber, que é precisamente uma relação entre o intervalo que há entre reconhecer e negar, frente à imagem do que é reconhecido e negado, considerando uma questão crucial. Onde está?
perdone-me o que eu vou afirmar assim, vou colocar a primeira como referente lógico. Onde está a primeira asserção de sentido que tem um humano que permite dizer, ah, olha, eu sou um humano. Se a gente ficar só na estrutura do estágio do espelho, a gente fica preso a isso. A gente fica preso à alienação imaginária. Mas sabemos que não somos sujeitos ao quê? À imagem ou à linguagem? Perdone-me, eu sei que é tendenciosa a pergunta já, mas somos sujeitos, assujeitados à linguagem. Deixa eu só, foi o que você está falando aí, né? Que é essa Sim, sim, coisa claro. né, o que que nos permite dizermos humanos, né? Desde que, é, desde que esteja inserido, né, em algum contexto em que isso faça, que seja necessário, que eu seja convocado a isso. Caso contrário, não, né? Assim, mais de uma vez a gente já trouxe um caso que até a Fernanda vai lembrar. A Luciana, minha esposa, no tempo em que era psicóloga da PAI, numa cidade pequena aqui do Paraná, Uhum. Sim. ela teve, né, contato com um daqueles casos, nossa, lamentáveis e curiosíssimos ao mesmo tempo, né, de vamos chamar assim, né, de menino lobo, só para a galera entender mais ou menos o que eu estou falando, que foi uma criança que foi trazida para a PAI e ela não andava, comia no chão, assim, por quê? Porque ela tinha sido criada com os cachorros. Na casa dela, pais completamente, né, com probleminha na cabeça mesmo assim, tinham colocado na cabeça que a menina era algo amaldiçoado, coisa parecida, então criou a menininha junto com os cachorros. Quem trouxe a menininha para a pai foi o padre lá da cidade, porque na hora que ele passou de carro na frente da casa, né, dessas pessoas, ele viu a menininha correndo atrás do carro dele com os cachorros. Então a menininha levou alguns anos e daí já guardava né, uma dificuldade de aprendizagem muito grande. Então, assim, enquanto a Lu trabalhou, né, com ela, trabalhou por lá, não, não teve assim grande progresso. A gente ficou acompanhando o caso até o fim, mas é um caso sensacional. Por que que eu estou falando isso, né? Porque né, o que que era requerido, né? Qual era o lugar dela? Que lugar lhe era dado? Né? E do lugar que lhe era dado, ela respondia, né? Tanto imageticamente quanto linguisticamente, né? E um outro exemplo, só que eu coloco aqui agora, que é a manutenção, né, de neuróticos, né, de quase delírios, o delírio do ciúme, por exemplo, né, que é a sustentação de um triângulo a priori. Esse triângulo existe. Ah, não, mas né, né, pensando no caso de uma mulher, estou pensando numa paciente minha. Não, não, ele está olhando para ela e ela está olhando para ele. Isso é verdade. Quem está em volta vai dizer, meu Deus do céu, isso não é verdade nunca. O cara está dizendo, isso não é verdade nunca. Mas isso será a verdade. Porque antecede essa estrutura de triângulo irresoluto, que no fundo acaba sendo até um tetraedro, assim, mas não vou entrar nessa. E, a despeito do concreto que você falou da realidade, né? Não, como é que eu represento a realidade? A realidade eu vou representar, eu tenho acesso a isso, né? Alguma, algumas impressões, algumas representações que eu compartilho e, né, opa, estatisticamente, estamos todo mundo concordando que, né, que essa caneca é uma caneca? Ah, então beleza. Inscreva-se caneca, a representação para em pé entre nós aqui, né? E no caso dessa pessoa em particular, e é isso que eu queria destacar, ela insistentemente no seu discurso tem eu não sei, sabe? Porque daí eu acho que eu não sei, 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 eu não sei. A partir desse não sei, ela pode saber o que ela quiser. Ela pode saber apenas o que ela quer saber.
Então ela dá, ela diz que não, eles não me explicam direito. Não, é ela que não quer saber. Ela só quer saber do que lhe interessa para sustentar essa fantasia, né, de um triângulo que a persegue, e é em torno desse triângulo que ela monta a vida dela, e, e é isso. Comentários aqui, Arthur, por favor. Manda. Escutando vocês, eu também fiquei pensando nesse papel do negativo na própria afirmação, né? Tava até vendo se eu achava o livro. Mas enfim, tem uma antropóloga dos Estados Unidos que ela vai fazer justamente essa observação, né? Que um povo ele só se afirma na negação de um outro povo. Então, isso que se afirma em si, ele parte justamente de negar algo do outro, né? A caneca é caneca porque ela não é uma cadeira. Então tem algo ali naquele elemento que, né, faltaria no outro. Ou algo em mim que falta e que o outro teria. Enfim. Mas fiquei pensando nisso. Mas esse comentário mesmo. Logo que eu fiz a saída, que, bom, sem querer, que bom que o inconsciente é o discurso do outro, precisamente, que faz esse efeito. Ele falou, tipo, um triângulo que, então, a gente vai revisar algumas particularidades e vai mais um tetraedro. Então, precisamente, nessa série de elementos, a gente pode até usar todas estas referências ao trabalho, sem que, e isto aqui é muito importante, eh, querer fazer a questão de previsibilidade, digamos, senão precisamente que a ferramenta topológica ou a topologia, as topologias no seu uso são precisamente do corte, digamos assim, descritivo, muito mais que para estabelecer os fatores de previsibilidade. Então, para eu não cair no preconceito de que o ciúme se sustenta num triângulo amoroso, eu precisaria escutar o caso para poder, posteriormente, por efeito de retroação, por efeito a precup, por nachtraglich, poder dizer em algum ponto, ah, não, ó, que não se sustenta bem em um triângulo amoroso só. Que se a gente for ver, o triângulo amoroso está sustentado em uma matriz interpretativa que a gente tem. Por definição, a nossa matriz interpretativa se chama complexo de Édipo. Mas se a gente pega o complexo de Édipo no sentido de pai, mãe, filhos, acabou. Aí perfeitamente se monta o triângulo amoroso. Mas precisamente para não cair nisto, onde se insiste, o facto que temos todo este material não estaria fazendo, digamos, o que se supõe que se faz com com alguns estabelecimentos de leis universais depois da produção de mil e mil experimentos para certos fenômenos. Para certos fenômenos. De fato, no momento em que Glauco nos traga, né, algumas questões sobre os teoremas de Navier-Stokes, a gente vai ver como precisamente o que é absolutamente impossível de predizir, por exemplo, também são as turbulências. Então, quando que a angústia chega mais alto ou mais baixo? Bom, isso será um tema que eu estou super na expectativa com isso. Eu tenho, bom, em algum momento, enquanto vocês falavam, o problema das três casas, que esse é um assunto, esse é um exercício topológico que precisa de uma homologia, precisa de uma isotopia, precisa de um toro e precisa de uma caneca. Se a gente tem a representação tórica, não, a gente não vai, mas se a gente traduz o touro, converte o touro, transforma o touro, perdão, em uma caneca, então dá para resolver perfeitamente o problema das três casas com os três serviços, que em algum momento, bom, se dá tempo hoje mostra, se não em um outro momento. Bom, tudo isto para então dizer, se estamos vendo, não é só geometricamente que estamos operando, então não estamos somente operando nos modos euclidianos, como se afirma constantemente. Um dos problemas cruciais é a linha do horizonte. Então lembre-se, as retas se encontrarão ou não se encontrarão no horizonte? Essa pergunta depende, então, de uma questão de perspectiva, se a gente quiser colocar o nome do paralaxe. Em certa perspectiva,
dá a sensação de que se encontram, é perceptível de que se encontram, se a gente se aproximar o suficiente e tomar a posição correta como observador, a gente vê então que as paralelas, por definição, nunca se encontram. Então, como é que algo, por definição, que nunca se encontra no horizonte, pode então ter algo que... Então, aí temos um dos problemas fundamentais da geometria euclidiana, que é o quinto princípio. Então, não é as paralelas como tal, sino que há um ponto no que nós concebimos como superfície. Há um ponto no que concebimos como superfície, onde essas retas podem se cruzar. Por que estou fazendo ênfase com superfície? Porque a definição de superfície é, é uma variedade de pontos, primeiro, ou seja, uma distribuição não precisamente quantitativa de pontos interconectados em duas dimensões. Então, se vocês lembram, agora há pouco atrás dizia, guardem que a questão das duas dimensões, tenham-no na mão. Então, a teoria de grafos, a teoria de esquemas está em duas dimensões e é coerente, precisamente com a teoria das superfícies. O que o Glauco nos apresentou em muitíssimos aspectos é precisamente essa modalidade para pensar várias das coisas da topologia nas duas dimensões e já nos começou a chamar, desde que nos apresentou o touro, para que saiamos da segunda dimensão e formos para a terceira dimensão. Para algumas pessoas isso é irrelevante e eu vou dizer que deveria ser um pouco mais relevante do que a gente acha, é precisamente porque a posição do analista no lugar onde está sentado é precisamente uma posição privilegiada frente ao fantasma do paciente. E se vocês não acreditam, simplesmente eu vou dizer: o analista não sofre, se supõe, vamos no ideal, o analista não sofre do que o paciente sofre. Então, o analista não está preso e, ao contrário, modifica o texto do paciente precisamente pela sua presença, precisamente pelo lugar desde onde escuta, precisamente porque o analista consegue localizar, se supõe, insisto, que o ponto A se conecta com o ponto B. Essa é uma posição privilegiada. Porque se nosso paciente sofre e repete, o nosso neurótico sofre e repete por tanto tempo, por que então que apareceu uma figura que não era o padre, que não era o tarólogo, que não era o cientista e não conseguiu fazer uma associação de um elemento A com um elemento B na produção desse sofrimento? E porque a partir desse momento se restitui, se reformulam até as relações de causa e efeito. Até com uma piada, até com uma risada, até com que surpresa, nunca havia pensado nisso. Com um silêncio radical, com um desdobramento na lembrança. Então, se colocamos isto nesse sentido, então, vamos pensar novamente. Uma superfície é uma variedade de pontos. Lembre-se que variedade de pontos, então, corresponderia a uma distribuição de pontos. Aqui vem a palavra que não queria introduzir ainda, porque me falta um elemento, mas uma distribuição não quantitativa de pontos no espaço. É que não queria introduzir ainda a palavra espaço, porque o espaço é uma das noções da articulação de pontos. Então, essa é uma diferença crucial com Kant e uma diferença crucial com Newton. O espaço e o tempo vêm dados como absolutos, não variam. O perceptível é perceptível. Sabemos que isso não é verdade. Uma alucinação tanto positiva quanto negativa, ou seja, algo que coloca ou tira um elemento do espaço, não necessariamente corresponde à percepção empírica, e sim à percepção fantasmática, ou seja, a percepção da estrutura. Então, outra das modalidades que a gente tem para pensar superfície é precisamente a estrutura. Por que é importante pensar estrutura aqui? Perdão, estrutura. Também, mas a estrutura mais para frente. Isso não é o que eu vou tratar hoje. Por que é importante pensar superfície? Isso vem desde Freud. Isso não é invento do Lacan, e de facto, Freud
digamos assim, não tinha, e essa é alguma das conclusões de alguns colegas, não tinha como chegar até lá. Mas olha, o que ele já fez na interpretação dos sonhos é bastante coisa. Ele disse especificamente para Breuer a seguinte frase. Peraí, se não foi que apaguei a frase e eu sou um tonto que me deu uma facada sozinho. Deixa eu ver. Será possível que eu fechei a citação? Fechei a citação achando que era outra aula. Bom, depois procura a citação como tal. Ele vai dizer abertamente para Breuer: oh, eu não tenho como ainda pensar em 2D, eu não tenho como pensar só em 2D uma coisa que é tão corpórea como a nossa histeria. É uma carta, procura a referência certinho e as manda como sempre faço. Mas então, como então pensar o mapa do corpo que não seja em 2D? E essa pergunta agora, localizem-se nos dias do Freud. Qual era o mapa que você tinha do corpo? Qual que eram os mapas anatômicos? Que forma tinha? Às vezes, e dependendo do país, não tinha nem cores. O corpo era radicalmente em 2D, ao ponto que a hipótese dele é a percepção do corpo na criança deitada. Isso é uma diferença radical entre a percepção a formação da superfície do eu em Freud, junto com a superfície do eu, se a gente compará-la com Lacan. Em um é a apropriação de uma imagem, de uma gestalt de imagem totalizada a partir do outro. É um engodo, é um engano, tudo bem, não é a própria, se dá uma relação de tensão entre a totalidade e a atomização do próprio corpo do bebê, segundo a fase do estágio do espelho e tal, tudo isso. Bem, mas com Freud, essa ideia é, ao menos, não dessa forma está presente, mas o que quero colocar em jogo é que a superfície do corpo do bebê está em jogo já. E se vocês forem ver a definição de eu que Freud faz, é a projeção psíquica da superfície do corpo. Em quantos D? 2D. Agora, cobra maior sentido, me parece, ou ao menos é o que estou propondo para vocês, é que se a gente colocar isso em 3D, então a gente está escutando como se a pessoa tivesse que te descrever. Eu estou deitado no divã e ele, cada vez que ele esteja dizendo, a gente vai poder fazer, digamos assim, se quiser, por que não? A figuração do que esta pessoa nos está dizendo. Fazer o mapa do corpo não é, vamos colocá-lo nestes termos, e é uma afirmação um pouco tosca, mas estou tentando desenhá-la agora. Como se a gente pudesse mapear, se a gente precisar, e isto é um contrasentido lacaniano, mas é como se a gente mapeasse, via o significante, cada nervo do corpo. Como se eu pudesse dizer, eu escolhi este braço para me cortar, para me desangustiar. Se eu escolhi esta parte do braço para me cortar, para me desangustiar. É porque eu peguei a parte de dentro das coxas. Por que aí? Porque não se vê. Então já sabemos, imaginariamente, sabemos a localização como tal. Beleza. Imaginariamente não estamos explicando por que se escolhe tal qual parte do corpo no fenômeno do Cotting. Mas agora a gente poderia também localizá-lo na direção de uma psicose. Como é possível que eu, sofrendo de um síndrome de Capgras, eu me vejo no espelho e eu sei que eu fui trocaram minha subjetividade. Eu sei que é meu corpo, mas não sou eu. Ou eu estou vendo o Arthur e não é Arthur. Eu sei que é ele aí porque ele está aí, mas essa não é a subjetividade de Arthur, porque quando o Arthur toma café, ele pega a alça para outro lado. Então, em que momento essa imagem se cruza com a representação que tem cobra sentido e me produz os efeitos que me produz? Então, se estamos vendo, topologicamente falando, a gente também pode fazer uma série de amarração nesse sentido. Como é que atravessamos real, simbólico e imaginário? É uma das propostas que me parece que Lacan se cansa.
recentemente que estou trabalhando no Seminário 21, ele vai dizer, e a gente está preso nas duas dimensões, eu tenho tentado tirá-lo, vocês aí não consigo, e tô em... Tá, tá, vamos agora com o novo, Romero. Agora vamos com a teoria não dada, beleza? Até aqui, como vamos? Porque eu vou começar a dar, então, alguns pulos para avançar e terminar de avançar para o que mais ou menos estou colocando para vocês. Deixa eu só fazer um comentário que eu acho muito curioso, né? Que tanto o Rafael quanto o Lu, em outros momentos, né, fazem associações mais amplas, né, sobre isso, né, do bidimensional, tridimensional e por aí vai. A minha, só para relembrarmos, né, a minha aproximação sobre bidimensional, tridimensional é matemática mesmo. Né? Quer dizer, não, quando eu propus a partir, né, do raiz de menos um, né, que eu coloquei lá algumas sessões atrás, né, alguns encontros atrás, relembro a todos. Na hora que você propõe ou aceita, e está escrito lá, né, raiz de menos um, esse é o número imaginário. Colocar isso imediatamente, Joia e Fernando, até depois, imediatamente produz uma, um eixo adicional, né? Nos arrasta para uma tridimensionalidade que a gente não pressupunha. Né? Então, que foi aquela brincadeira que eu fiz, né, da parábola, que a parábola inteira, admitindo números, né, números imaginários, ela se transforma numa superfície, naturalmente. Eu não preciso forçar nada, né? Porque às vezes eu, não, forçadinho, forçadinho. Não precisa. Né? Admitir o imaginário, como Lacan sugere, olha, minha gente, estou falando, estou usando esse conceito, né, dos números imaginários. Imediatamente, você já tem que ser tridimensional. Senão você nem começa. Né? Então, mas isso aqui é uma outra conotação dessa tridimensionalidade, né, que o Rafael está falando. Há um tempo atrás, o Rafael estava me provocando, né, falando de uma tetradimensionalidade, coisa parecida assim, estava, né, daí eu falei, menos, menos vontade, sacanagem. Então, era só esse comentário, Rafael, por favor. Beleza, obrigado. Bom, estamos indo, me parece que estamos indo em uma direção parecida, precisamente. Eh, e há mil formas de provar que há o que se chama a imersão, o que seria passo de uma dimensão menor para uma maior, e uma submersão, que seria então o contrário, de uma dimensão maior a uma menor. E uma delas eu trouxe aqui, ó, foi coincidencial, tá? Isso aqui é representação de grafo. Isso que eu vou colocar aqui é uma representação de grafo, mas olha o vídeo, que eu achei uma coincidência maravilhosa. Ah, assim, já não é tão coincidencial, porque estamos dando volta ao redor disso há um monte de tempo, né? Mas me avise quando aparecer, por favor, o vídeo. Apareceu. Ele não tem áudio, tá? 2D, 2D, 3D. Vou de novo, são 20 segundinhos, tá? Uhum. Hum. E sobre grafos, isso aqui que achei bem interessante como até desde aí, insisto, já não é tão coincidencial, porque estamos trabalhando com esses temas, então basicamente também o algoritmo contribui a que algumas coisas se cerceiem na sua amplidão de pesquisa. Mas uma visão de grafos e demais, então, olhei aqui, esse eu acho que mostrei agora há pouco, mais um grafo. E tem este aqui, que é, olha, é um toroplano, um toroplanado, se vocês verem.
Temos esse material hoje em dia absolutamente disponível, considerando que Lacan já trabalhava com isso, em plano, colocar isso em movimento. Há uma particularidade dele também, que é especificamente confiar no que sua escola de matemática ensinou. Vamos lembrar que ele é aluno do colégio onde Henri Poincaré, o grande matemático e topólogo intuicionista, dava aula, tá? Ele é aluno dos discípulos diretos de Poincaré, então ele também é motivado por isso. Ele é vinculado a uma certa corrente, eh, ainda não sei se por afeição ou por crença, eu acho que é por afeição e crença junto, do movimento do budismo chinês, do Tao Te Ching, não sei como se pronuncia ao certo, onde se trabalha radicalmente a questão do vazio. E um real desse Tao Te Ching, Tao Te Ching, o que seja que for, um dos impossíveis para serem explicados das coisas é a origem. A origem no sentido de há algo que a gente tem que dar por sentado como causa. A gente tem isso como Big Bang, como prévia, ou como início. Prévia, com o que a gente entende com Sagan e Hawking, ou como início de uma nova era, fim e início de uma nova era, como seria a atualização da teoria do Big Bang com Roger Penrose. Então, mas temos um ponto crucial que é inexplicável e não temos como chegar daí para trás. Então, se a gente for ver, uma das definições de real é aquilo que não cessa de não se escrever, ou seja, não vai se escrever, ou se se quer, como um impossível lógico, em perspectiva de é isso que não vou poder falar sobre, nem poder, então, por enquanto, na medida do possível, produzir explicação sobre. Então, há uma noção de real em esta modalidade matemática, que é qual? Se não vem dado o espaço e o tempo como absoluto, sino como produção interpretável, então, em rede, e aqui vou usar uma metáfora mais atual, e aqui vou me lascar, porque disto não sei, mas é precisamente do que estamos falando também de colocar em jogo, e algumas ideias um pouco mais endeáveis. Pixels. O que que a gente faz, o que que a gente tem em estas matrizes? Que os pixels viram cores, então eu estou vendo a janela do Glauco e tem um fundo vermelho. Por que que Glauco não é vermelho? Porque que, então o Glauco tem aquele pano aqui à direita, onde tem então um espaço, o pano branco e tem um espaço vermelho. Então, como se distingue? O que que faz então o processador? É precisamente o ponto. Então, há então uma matriz e essa matriz se processa para que possa ser projetada. E nossos computadores então também têm seu respectivo dispositivo para que se apresente a imagem seguinte: as sobrancelhas aqui, os olhos embaixo, a testa aqui, o nariz aqui, aqui a maçã do rosto, as bochechas e a boca. Então, há uma forma de programação tanto nossa quanto do aparelho que nos vai permitir perceber o que nós entendemos como um rosto humano. Se o aparelho tivesse uma configuração diferente, não. Eu não lembro qual que é o código, mas há um código super simples de que você faz tipo, sei lá, acho que é Ctrl Shift Enter, uma coisa assim, e sua tela vira ponta cabeça. Não lembro qual que é o código, não vou testar. Mas então, você pode fazer essa série de programações e otorgar essa série de comandos. Eu estou indo nesse sentido em que isso não está na ordem da nossa vontade, quero dizer, depende da programação de tudo isso que estamos falando. Desta programação do que estamos falando, então tem que haver alguém que sabe ler isto para programar e desprogramar. Então, de alguma forma, pensando nesta homologia, a gente consegue ver a cor dos pixels e seu degradê de cores. Mas sabemos que para ver o degradê, a gente precisa saber que há uma posição na luz, há um certo lugar no espectro onde a gente precisa localizar-se, a gente precisa estar com certa condição física, a gente precisa não estar com sono e assim sucessivamente, para que se den certas condições e poder ver bom, isto desta forma.
Em um segundo que estou descarregando de bateria. Para fazer mais dinâmica a coisa, eu trouxe para vocês umas animações também, né? Então, muito legal como a gente pode ver isso hoje em dia. Então, vamos considerar o esquema do Paint. Um pouco considerando o que estávamos também trabalhando, falando a vez anterior. Então, temos o sistema percepção-consciência na sua descrição fundamental, assim. Sabemos que vai desta forma. Um dos grandes problemas que tinha isto, vamos lembrar, é que não respondia a, eh, ao que é precisamente o fator retroativo, né? Sou o professor Petri, com qual também trabalho e está desenvolvendo esse trabalho. E tem outra modalidade do esquema, vou acelerar um pouco essa parte aqui, que não é tão descabelado nada do que estamos falando, se a gente tomar, então, que estamos tentando sair do 2D para colocar em movimento do 3D. Essa foi a mesma. Ah, tá. Então, o que ele vai acabar falando aí é que por que não tomamos, então, cada uma destas formas de representação, vamos tentar dar uma certa forma de continuidade. E essa forma de continuidade, então, vamos tentar colocá-la em um movimento tal que nos permita conectar a percepção, a consciência e a repetição, que é o que, no final das contas, a gente não tem ao certo. E aqui vem um ponto onde Freud, ao certo, eu não sei porquê, mas ele não contribuiu nisto desta forma, quero dizer. Desta forma que vamos colocar aqui. Por que não colocamos esse movimento? E olha que bonita essa imagem. A gente pode fazer um touro do esquema do Paint. Aliás, a gente pode fazer uma banda de moedas do esquema do Paint, se a gente quiser, e com a conjectura, que é a primeira conjectura do Lacan, se a gente considerar o oito interior, a gente pode estar colocando esse touro, a banda de moedas, seria então um touro aplanado, digamos assim. É uma conjectura completamente válida topologicamente falando. Então, a gente pode identificar se os pontos da demanda, cada um dos lugares do corpo, né, do touro, como um dos lugares do corpo da demanda. Esperem aqui, um pouquinho mais para frente. Estou indo muito rápido com isso aí, Não, não, vamos lá. o tamanho. Então, o que eu estava dizendo, a gente pode pegar, é completamente válido fazer esse movimento. E é completamente válido fazer desse touro uma banda de Moebius e seu trajeto biunívoco. Ele será uma banda de Moebius e quando está aplanado, e a gente pode então desaplaná-lo e, digamos, inflá-lo, para usar essa metáfora, e fazer dessa banda de Moebius um touro, onde se localizaria então no corpo do touro a demanda e na borda, que isso vou mostrar agora, na borda da banda de Moebius, se conectaria com os pontos do corpo da demanda.
Só vamos só um pouquinho, dá uma pausa, por favor. Só lembrando, né? Com sentido de circuito, vamos chamar assim, né? Essas linhas laranjas, né? Ou a linha laranja contínua, que é o percurso da demanda, Isso, né? Lembrando, demanda, né, são significantes, ou como ele falou antes, representações, muito legal de isso. ter desenvolvido, né, a partir dali. E o que que movimenta? Ele falou lá, tinha um vetor de, como é que era o nome do vetor lá do sistema do Paint? O vetor embaixo? É, é, ai, de movimento, né? Quer ver? Olha lá, põe, olha lá, vetor De de deslocamento. deslocamento, ele chama. Quer dizer, Isso, por que que isso não enrola para o outro lado, né? Porque tem uma lei. Gente, isso aqui é muito importante, né? Porque isso só vai enrolar para o outro lado se o vetor de deslocamento não ocorrer. E lembrando lá, né? Porque isso aqui está associado também lá com a interpretação dos sonhos, né? Em que ele vai uhum, dizer o seguinte, que no sonho, né, o vetor eferente e aferente não estão garantidos. Porque na hora que você suspende a consciência, suspende a vigília, aí isso enrola ao contrário, né? Então, assim, a, não é pouca coisa o que esse moço, né, o que esse moço propõe aqui, né? E sem uhum, contar que né, aquele círculo azulzinho ali, né, que agora ele está indo, né, para fazer, né, o abraço tórico, mas antes disso, aquele, né, vetor de deslocamento chama-se, em última instância, desejo, uhum, uhum. né? Então, opa, né, essa amarração, né, do esquema do pente, né, com né, derivando, né, para um toro, nossa, né, eu Uhum. já tinha visto isso aí, mas é muito legal a gente rever juntos aqui agora, né, e eu Claro, compartilhar com vocês aqui o meu entusiasmo em ver esse negócio, porque é o desenvolvimento, é a continuação, quer dizer, quando a gente diz, né, né, claro. E olhem esse, aqui, esse contínuo Freud-Lacan, isso né, nos ajuda. isso. E olha aqui que tem então essa primeira forma aqui. Vocês estão vendo o novo vídeo, né? Então, Novamente, aqui a gente tem o esquema do pente aqui. perfeito. Como considera que isso não é tão trazido dos cabelos assim, isso não é só ideia do Petrio, que Petrio acaba, ele afirma isso, ele diz, eu não inventei nada aqui. Eu tomei esta linha e eu Claro, simplesmente as coloquei como se fossem as linhas da banda de Moebius. Que se vamos lembrar, no polígono fundamental da banda de Moebius é, então, a gente toma o retângulo, pegamos a superfície, digamos, e né, fazemos a torção, e aí está. torce um, acabou, pronto, você tem bando de membros. Uhum. Exatamente. Para, vou parar aqui de estou aqui. E, então, duas afirmações que acho que são as que condensam o meu apanhado de informação de hoje, que são as seguintes. Então, já sabemos, então, que superfície, a gente pode pensar, evidentemente, como variedade de pontos e seus modos de conexão. Agora, quando a gente fala superfície como variedade 2D, evidentemente, a gente já sabe que pode ser levado então para 3D, dependendo do tipo de recurso que a gente usa. A gente sai então de variedade 2D, dimensão 2,
vão para a dimensão 3 com estas modalidades topológicas, é possível, é passível de fazer e tal. Então, o que é interessante pensar de isto? Como estava dizendo, os pontos, suas conexões, os modos de suas conexões, obviamente eles viram os nossos marcos lógicos. Para mim é uma sacada genial do Lacan que ele tenha usado figuras, objetos matemáticos, é precisamente para a gente sair do engodo, do engano antropomórfico do estágio do espelho. Porque até onde a tendência imaginária não nos faria pensar que há um corpo que, por estar em tal qual estado, é normal ou anormal. E essa afirmação de normal ou anormal, a gente poderia modificá-la por está incluída no sintoma ou não, produz sofrimento ou não. Se a pessoa se vê no espelho e se vê muito maior, muito menor, tem que se cortar em um lugar visível, tem que se tatuar em um lugar visível, tem que esconder a tatuagem, tem que esconder o lugar onde se corta e assim sucessivamente. E isso para falar do 2D. Do 2D em que sentido? Que Lacan, nesse sentido, é genial quando vai dizer a gente está preso nisso. Como? A gente está preso no que a gente vê. No sentido de qual que é o marco de referência. Nós aqui nos estamos vendo em 2D ou em 3D. Se a gente não consegue fazer a distinção, como o Arthur estava colocando, entre o que é a parede vermelha e qual que é a imagem do Glauco que eu tenho aqui no lado, eu estou vendo então um quadro só. E aqui vem uma questão crucial. Nós somos natureza ou estamos fora da natureza? A psicanálise tem uma questão crucial aí nisso, que é um dos seus aportes ao debate das luzes. O humano, enquanto falacer, do jeito como estamos falando, está supostamente saído de sua condição de natureza. Ele já está por fora da natureza. Agora, isso não significa que nós não somos piolhos que habitam na superfície da Terra. O ponto é que nós estamos vendo a Terra desde nossa perspectiva de piolhos. O Sol nos verá como uma bolinha azul, três planetas depois de Vênus e Mercúrio, certo? Então, pensando nessa questão de perspectiva crucial, então, esse primeiro elemento, seus pontos e suas conexões, as figuras que dão, as figuras que produzem, e aqui vem o ponto sobre o tempo, que o tempo para mim, como praticamente na minha primeira fala aqui, falei insistentemente sobre isso, o tempo então vira outro tipo de substância, já não é aquele absoluto, agora ele também será, agora já não é a somatória de pontos e suas interconexões, sino que além deste ponto que produz a superfície, a gente tem que ver sua transformação. E é aí onde está o tempo lógico. Onde é que o instante de ver foi absorvido pelo tempo para compreender que absorve o momento para concluir. Perdão, que é absorvido pelo momento para concluir, que absorve previamente os dois anteriores, produzindo o circuito novamente de asserção antecipada da verdade e da asserção antecipada da verdade, até essa asserção virar uma conclusão. A transformação do estado modal pode ser medida cronologicamente, sem dúvida nenhuma. Ao ponto que a gente tem um clichê no nosso campo, que eu não sei porque a gente nunca formalizou isso desta forma. Mas a gente poderia dizer, é que parece paciente, tá. Cada sessão são três sessões. Se você quiser, cada sessão são eh, três cortes de sessão. Por quê? Porque se supõe, então, que houve algum tipo de transformação depois de três sessões. Ou depois de cada quatro sessões a pessoa vem e te entrega, então, a pérola que... Porque a cada quatro sessões a pessoa é capaz de produzir aquela coisa que tá. E entende-se que, então, por demanda analítica e desejo de saber do analista, a pessoa te diz, a cada quatro sessões eu vou te entregar uma coisa, sem dizer isso. Sem sequer fazer consciência disso. E com isto fecho que o senhor Jacques Lacan vai dizer assim, em função em campo.
Temos demonstrado que um sofisma exemplar do tempo intersubjetivo, neste caso vou falar não dos três presos, sino do analista analisando, a função da pressa, na precipitação lógica, onde a verdade encontra, e onde a verdade encontra sua condição irrebassável. Função e campo também. A matemática pode simbolizar outro tempo, principalmente um tempo intersubjetivo que estrutura a ação humana, da qual a teoria dos jogos, aí, chamada também de estratégia, valeria mais de chamar de estocástica, começa a entregar-nos suas fórmulas. Você vê, por exemplo, outra vez em função e campo, como a formalização matemática que inspirou a lógica de Boole e na teoria de conjuntos pode aportar à ciência da ação humana essa estrutura do tempo intersubjetivo que a conjectura psicanalítica precisa para assegurar-se no seu rigor. Não há dúvida, perdão, de que com os meios que se nos oferecem agora pelo nosso progresso técnico, o erro humano tivesse podido prorrogar-se mais além dos limites em que se faz diabólico. Tudo isso não é coisa nossa, pois o mesmo Freud reconheceu a posteriori a origem prejudicial, seria preconceitual do seu fracasso no desconhecimento em que ele mesmo se encontrava então da posição homossexual do objeto ao que apontava o desejo da histeria. O tempo desempenha seu papel na técnica sobre várias incidências, e assim sucessivamente. Acabei de dizer isso mil e uma vez, e se vocês veem a constante sobre o intersubjetivo. O intersubjetivo implica, então, que em algum ponto alguém fala, alguém escuta, alguém intervém, e o texto se modifica, né, gente? Então, por que não começar a pensar que a gente vai produzindo variedades de pontos? Se a gente quiser, a gente os agrupa em conjuntos, tá bom. Como eu dizia, uma multiplicidade de ferramentas que nos permitem dizer, olha, quando a gente interpreta, a gente monta um campo semântico, tal, e a gente aponta esse campo semântico desta forma, assim, 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 porque o tema se repete, a pessoa me fala de tal e qual forma disto. Quando me começa a falar deste tema, some a consciência, genuinamente a pessoa não consegue sair de sua merda assim, que se mete que aparentemente sozinho em cada uma das suas enrascadas, sofre por fazer esse movimento mil e uma vez. Então, por que não apresentar que, olha, o que você apresenta em 2D assim, o que você acha de a gente verlo desde aqui? Se a gente levantar uma outra perspectiva. E esse seria meu argumento final. Um dos elementos topológicos cruciais é poder assistir em outra dimensão. Sim, viajar, fazer doideira, quero dizer. Pode ser que a pessoa está vendo o celular de aqui, não de aqui. E pela nossa posição na cadeira, a gente pode apresentar, tipo, e se a gente virar? O que você acha? Algo tão aparentemente simples como isso. E isto não corresponde a nada de sei lá, sair para a rua e conferir tal coisa no livro do autor que o Homem dos Violos Frescos estava plagiando. Precisa. Bom, minha gente, então é um pouco nesse sentido de reforçar a ideia da topologia, a variedade de pontos, que não é geometria só, é geometria também de borracha, e como se junta com o tempo aí. Aí o tempo e o espaço viram, então, outra matéria. Que poderia ser essa uma das propostas que Lacan faz quando diz, tipo, se o tempo é lógico e a superfície se forma, nem o tempo nem o espaço são os absolutos do a priori kantiano e da física mecânica newtoniana. Senão que também é não só einsteiniano, tá? Não só, mas também einsteiniano. A gente já matou Lacan dizendo einsteiniano, não só. É muito riemanniano, é muito poincareriano. E essa tentativa que foi Loué que me deu esse toque foi muito interessante, ver como se flerta entre intuicionismo e formalismo sem casar-se com nenhum dos dois. Por que não pensar que entre o intuicionismo e formalismo há um desejo de cientista, dos intuicionistas, produzir
bom, a intuição topológica permite a tautologia, e nos formalistas a formalização e, por consequência, a posterior produção de eventos empíricos. A gente entende que há um fantasma que não necessariamente precisa ser empírico e que depois, para alguém, pode vir empírico. Lembrem-se que Fernando Pessoa tem mais de 105 heterônimos registrados que a gente conhece. Mais de 105. Todos são escritores. Todos os 105 heterônimos são escritores. Então aí se houve um forçamento de fazer do simbólico, fazê-lo virar imaginário. E nem se fale de Joyce, e nem se fale de David Foster Wallace, nem se fale de a mãe de Diancier, do Cassuamé, e assim. Então, não é só pelo lado da psicose. Bom, gente, por aí foi. Até o momento, obrigado, Rafael. Gente, pontos que eles ocorrem. É denso, né? E Bueno. última coisa. Eu soube recentemente que a física está aceitando que o que a gente percebe é o fantasma antes do evento. Antes era o contrário, viu? Então, ponto para Lacan, ponto para Freud. Sim, radicalmente. A física está aceitando que muito antes da gente ver o evento, a gente o produz. Depois eu vejo. Fodástico, assim, isso me parece. Mas... Fechamos Só por para. hoje? Ah, desculpe. Luei. Eu só queria falar que, nessa última fala do Rafael, né, o poder do desentendimento. Né? Ele falou: não, numa conversa com o Doê, veio isso. Tipo, você viu a produção que o Rafael fez de alguma coisa que sei lá o que eu fiz. Ali. Você vê essa. Só o fato da Perfeito. gente criar uma confusão, algum desentendimento, alguma coisa anda. Efeitos da transferência. Ficamos aqui, gente. Muito Viu? obrigado. Semana que vem eu vou colocar o tema, porque eu estou agora ajustando a partir do que a gente vem fazendo. E estejam à vontade para sugerir coisas também. Muito bom vê-los. Por favor. Semana que vem. Um abraço. Falou, minha gente. Obrigado.